Olá pessoal, vamos trabalhar uma quantidade interessante de exercícios com vocês. Um eixo temático muito recorrente que é a questão do comércio, as relações de trocas comerciais. Vamos fazer uma questão para você atentar para os principais detalhes sobre o tema. Observe a questão. O que ele traz de enunciado? Os espaços à margem da economia mundial são igualmente pouco integrados regionalmente e a desintegração nacional limita a integração. O comércio intra-regional africano se situa em torno de 10% do que é movimentado e é polarizado em alguns países, fora a América do Sul. 5 países representam 3/4 das exportações intra-africanas. O que ele te pede? A inexpressividade do comércio da África. O que ele está trabalhando com você? O que representa o comércio africano na realidade internacional? Então vamos às alternativas. Letra A. Ao acesso exclusivo a matérias-primas importadas e ao baixo mercado consumidor. Letra B. A pouca diversificação das estruturas produtivas e as divergências socioculturais. Letra C. A manutenção das colônias europeias e a obrigatoriedade da exportação. E letra D. As fronteiras flexíveis e a generalização de economias não monetarizadas. E letra E. Aos altos custos do transporte para o mercado em razão da ausência de centros urbanos. O que você deveria atentar aí? Primeiro ponto. A África é um continente especializado na produção de produtos primários. Assim sendo, pode aparecer no exercício a ideia de commodities agrícolas ou minerais, ou a ideia de uma região exportadora de matérias-primas. Assim sendo, se você tivesse essa informação prévia de que é um continente pouco industrializado, você deveria optar pela alternativa que é a letra B de bola. Por quê? A pouca diversificação das estruturas produtivas e as divergências socioculturais. Por que esse ponto é central? Porque é um aspecto histórico do continente africano que ainda não vivenciou uma evolução urbana industrial e enfrenta internamente uma realidade de conflitos, divergências de cunho étnico e religioso que dificulta uma maior participação do continente na economia mundial. Muita atenção para o tema África, principalmente você que vai fazer o Enem ou ainda fazer as paulistas, Unesp, Fuvest, FGV ou ainda a Unicamp. África é um tema de extrema importância na realidade desses vestibulares. Vamos trabalhar mais uma questão, esta da FGV. Veja o que ela coloca para nós. O enunciado, por meio das 12 zonas francas, como a Zona América, o país ganhou competitividade em relação aos 2 vizinhos da fronteira. As vantagens fiscais levaram multinacionais da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia a colocarem nessas zonas francas seus pontos de escoamento para os demais países da região. Essas empresas encontraram nesse país uma alternativa às rígidas restrições de importação na Argentina e aos gargalos portuários no Brasil, mesmo sendo o mercado brasileiro o principal cliente para a maioria. Na Zona América, só há empresas de serviços. O forte das atividades concentra-se nas áreas de logística, call centers, tecnologia da informação e serviços financeiros. Entre a longa lista de vantagens oferecidas pelo país estão elevado IDH, segurança, democracia, mão de obra bilíngue e qualificada, baixas posições em problemas como corrupção e liberdade no uso de moedas diferentes. O que ele traz para nós? Você percebeu? É um texto que trata de uma realidade das Américas, onde ele pergunta: você tem noção da realidade econômica da América e o que está acontecendo no território da América? E ele te dá uma série de opções de países, onde ele traz a Venezuela, a Colômbia, Peru, Paraguai e Uruguai. Nessa questão, então, vocês
teria obrigatoriamente que estar acompanhando as atualidades da economia mundial. Se você assim o estivesse, você não teria dúvidas em escolher a letra E de estranho. Por quê, pessoal? O Uruguai é um novo paraíso dos investimentos que oferece uma série de benefícios. E aí entra o detalhe para você interpretar. Observe o item A, Venezuela, governo autoritário, opositor aos interesses do capitalismo. Colômbia, um país que está voltando de uma realidade de envolvimento com o tráfico de drogas que marcou a virada do século, se reestruturando. E ainda o Peru, um país pautado em atividades primárias, e o Paraguai, que é literalmente um contrabandista oficial da América do Sul. Então você eliminaria essas alternativas e optaria pelo Uruguai. E aí entra um detalhe no enunciado do texto de extrema importância. Qual é? Ele destaca que a atividade principal é o quê? Empresas de serviços. Então eu não posso pensar em indústrias. Eu tenho que pensar em um país que não tem como característica o alto grau de industrialização. Viu que questão interessante? Então eu te aconselho a acompanhar as questões recentes sobre a América do Sul. Vamos fazer mais uma sobre essa temática econômica? Veja o que ele coloca numa questão da Faculdade de Direito de Franca, em São Paulo. Olha o texto. Poderia nos explicar as razões e a forma com que a crise de 2008 saiu dos países desenvolvidos e agora atinge as economias emergentes? Wilson Cano responde: a predominância do capital financeiro nas relações econômicas internacionais, a política neoliberal e a globalização ampliaram, sobremodo, a internacionalização das grandes empresas e bancos transnacionais. Sobretudo, os norte-americanos. Com a adoção de políticas neoliberais, a maioria dos países foi fortemente afetada pelaquela internacionalização que contaminou as finanças da área privada e pública, deteriorando suas economias. O que ele traz de opções? Nessa resposta, o economista Wilson Cano expressa uma visão crítica e controversa, bastante comum sobre as relações entre sociedades no mundo contemporâneo. O que pode ser dito sobre ela? Aí ele diz, letra A, o economista caracteriza o período chamado de globalização como uma época de liberações indevidas das ações das grandes empresas do sistema financeiro no espaço mundial, de modo que os países sofreram prejuízos em suas condições econômicas. Letra B. O autor entende que o fato dos países desenvolverem relações nessa era da globalização quer dizer de internacionalizar suas políticas internacionais e financeiras. É extremamente prejudicial para os países pobres, que melhor viveriam se estivessem isolados. Letra C. Pode-se interpretar seu pensamento como o de alguém que vê vantagens na predominância do capital financeiro no mundo global, pois os países pobres poderiam revitalizar suas economias aproveitando esse financiamento para uma industrialização autônoma, agora que o neoliberalismo não permite. E letra D, o autor se refere ao modelo neoliberal das relações entre os países e as empresas, inclusive o sistema financeiro, que liberou os países de suas grandes dívidas, indicando um horizonte de maior crescimento econômico para cada um. O que você deveria observar na questão? O texto ele traz uma análise sobre a realidade do processo neoliberal como política predominante nos países da atualidade, em uma economia globalizada. Assim, a alternativa que melhor se encaixa é a letra A. Por quê? Porque ele está tratando exatamente do que propõe o texto. Observe, por exemplo, a questão no item B. Olha o que ele diz, olha só. Os países melhor viveriam se estivessem isolados. Como numa economia globalizada? Olha a letra C, olha o que ele diz, ó, a ideia de um financiamento para uma industrialização autônoma. Isso é praticamente impossível, porque os países não são detentores de tecnologia. E olha a contradição, algo que o neoliberalismo não permite
Ao contrário, a expansão do capital internacional é característica do modelo neoliberal. E por fim, olha o que ele diz lá no final, indicando um horizonte de maior crescimento econômico para cada um se as relações entre os países, inclusive os sistemas financeiros, estivessem de que forma? Com grandes dívidas. Dívida é um fator que inibe a capacidade de crescimento dos países. Então, não há como analisar esse texto senão pela esfera da letra A de anomalia. Questões econômicas atuais inerentes à realidade global. Aguardo você até a próxima para continuarmos a discutir alguns exercícios.